Bem, pastor, uma primeira pergunta, falando a respeito do ponto, né, que o senhor tocou ali, da questão de não precisar esperar um chamado, né, sobrenatural, mas ao mesmo tempo a gente vê que a Bíblia fala sobre dons espirituais e muitas vezes a gente fica com essa ideia, eu preciso descobrir o meu dom. Então, a gente precisa equilibrar isso de esperar o momento, esperar o chamado, entender o dom para servir, ou eu já começo a servir e depois descubro o meu dom. E ainda, né, se eu preciso descobrir qual é o meu dom para o serviço, como que eu posso fazer isso? Bom, excelente ponto que dá para a gente desenvolver agora. A melhor maneira de nós descobrirmos o nosso dom é pelos olhos e pela boca da igreja. Sim. Muitas das vezes nós temos uma imagem sobre nós mesmos, sobre assuntos, de maneira que nós muitas vezes temos uma imagem muito otimista de nós mesmos. E muitas vezes em outras áreas nós nos sentimos muito menor e desqualificamos algumas coisas que fazemos de forma muito natural, só que para outros é algo extraordinário. Então eu acredito que o crivo para encontrar o dom seja a voz da igreja. Então, por isso, eu acredito que o caminho mais saudável seja servindo. Servir. Eu já apliquei o princípio de, por exemplo, vamos cada um encontrar o seu dom para depois servir. Já fiz isso. O que eu vi na prática foi um monte de crente querendo escolher os melhores dons. Sim. Entende? Então, todo mundo caía lá em pregar e ensinar. Sim. Né? E agora, com a onda da teologia da prosperidade, todo mundo quer ser aquele que contribui, né? Sim. Aquele que tem o dom da finança. Então, por isso que eu acho um pouco perigoso. Não é doutrina, tá, gente? Nós não estamos falando de doutrina. Estamos falando de filosofia de ministério. Então, uma filosofia de ministério mais saudável é, cara, entra servindo. Bora. Né? Bora limpar o banheiro. Bora servir na portaria. Bora servir. E à medida que serve, a própria igreja vai apontar, cara, esse irmão aqui, ele tem uma graça para isso. Irmão, você sabia que você tem uma graça para isso? Eu não sabia. Entendeu? Eu acho que é o caminho mais seguro. Até porque, por exemplo, na ordenação de um pastor, no nosso modelo de governo de igreja, ele é congregacionalista misto. Sim. Então a voz da igreja para nós é muito importante. Então a voz da igreja é importante tanto para a ordenação de pastores, por que não? Para dizer aos membros qual é o melhor dom dele. Por que também não, né? Então acho que é um caminho mais saudável, seguro, as pessoas irem servir à medida que servem, os membros vão dizendo o que é melhor. Por exemplo, lá na igreja esse processo não é solto, é intencional. Então nós temos, todos os ministérios têm reuniões de feedback, todos os ministérios têm reunião de feedback com os líderes de ministério e com os pastores. Então, à medida que nessas reuniões de feedback nós aproveitamos para dar feedbacks sinceros, amorosos. E nesses feedbacks nós podemos muitas vezes falar assim, irmão, você tem uma graça para isso, sabia? Você tem uma graça, você faz de um jeito que é diferente. Então, essas pessoas que a gente vê que são que tem uma graça maior naquela área, nós indicamos a uma especialização. Entendeu? Então nós pastores ficamos meio que caça-talentos. Então, à medida que a gente vê alguém que tem uma graça muito específica, a gente fala com essa pessoa, fala, irmão, você tem um dom disso, é um dom espiritual. Vamos treinar isso? Especificamente. Pô, pastor, eu não sabia, para mim era muito normal. Não é, irmão, você faz de um jeito que é diferente. Tem a ver com o seu chamado isso. Pô, que legal. Então, acho que esse é o caminho que nós encontramos mais saudável, né? Essas reuniões são mensais, o que possibilita não deixar esse processo solto. Né? Até porque a nossa visão de nós mesmos, ela acaba podendo ser enviesada por muitas coisas, né? Por interesses que nem sempre são interesses bíblicos, como o senhor falou, busque o seu dom, e cada um buscava aqueles dons mais, de mais evidência, né? Aquele serviço onde todo mundo estava vendo.
e não necessariamente era o dom da pessoa. Então, quando a gente está aberto para ouvir o que as pessoas, né, os demais irmãos da igreja falam para nós, ou dão de feedback, a gente tem uma perspectiva mais clara, de fato, daquilo que Deus nos designou, né, para servir, para fazer. Agora, uma outra dúvida que tem aqui é nesse sentido de se colocar para o serviço, quando eu me sinto inadequado, quando existe esse sentimento assim de eu acho que eu não vou fazer nada direito, né? Eu mesmo já ouvi muita gente comentar isso, né? Eu não tenho dom nenhum, eu acho que o que eu fizer não vai ser bom, tem gente que faz melhor, né? O que a gente pode fazer quando esse sentimento acaba me atrapalhando de me colocar para servir? Existe algo prático assim que a gente possa pensar ou agir para contornar esse sentimento de inadequação no serviço? Existem sim, e eu chamo pela via pastoral e pela via pedagógica. O que seria isso? Pela via pastoral, quando nós identificamos pessoas assim, nós levarmos a sério essas colocações e chamarmos essas pessoas para um discipulado. Irmãos, a gente precisa discipular isso. Porque essa é uma maneira, muitas vezes, de uma vaidade escondida. Né? Que tem gente que tem a necessidade de ser afirmado, então ela diz que não é boa em nada, mas ela não crê que ela é boa em nada. Ela sabe que ela é boa em alguma coisa, mas ela só quer ser afirmada. Tem esse perfil que a pessoa ela precisa de uma afirmação. Então eu levaria para pastoral, chamaria para um acompanhamento mesmo. Irmãos, por exemplo, a gente usa aquele livro Liderança do Paul Tripp, lá com os líderes, em que ele instrui a termos uma relação mais de perto com esses irmãos. Então, eu chamaria na pastoral, irmão, vamos conversar sobre isso, vamos ler um livro juntos, vamos desenvolver isso, vamos fazer 3 encontros tratando isso. Primeiro ponto. Segundo, uma estrutura de ministério em que não seja por exibição. Uma estrutura de ministério em que os líderes de ministério sejam especialistas capazes de ensinar leigos a aprenderem aquilo também. Então hoje o que acontece é que a gente tem ali 8, 12 ministérios na igreja e a gente coloca ali à disposição para servir isso daqui. Aí a pessoa não vê em nada. Como que nós podemos remediar isso? Em cada ministério, a cada 3 meses, fazer um seminário ensinando as pessoas do zero a como servir naquela área. Sabe? Então, além de ser um momento oportuno para aqueles que já estão servindo serem reavaliados, serem encorajados, inspirados, receberem mais ferramentas, aqueles que não sabem, eles possam ter eu vou aprender como que faz isso. É um dia que eu vou aprender. Então, lá na nossa igreja, todos os ministérios têm esse período de preparo e essas reuniões trimestrais de treinamento. Então, nós não podemos cobrar que as pessoas não servem se nós não instrumentalizamos elas ao serviço. Não treinamos elas ao serviço. Então, acho que tem que ter esses períodos, esses espaços de treinamento. Então, pastoral, por questões pessoais, e estruturais, treinamentos trimestrais. E treinamento mesmo. Né? Cara, vamos para cima. Treinamento por área. Né? Porque cada área exige uma dinâmica. E aí entra o equilíbrio, né? Porque, voltando na outra pergunta, quando a gente fala de encontrar o dom, existe também aquele direcionamento lá em 1 Coríntios de desenvolver o dom. Né? Então não é uma coisa mística que eu vou encontrar e é isso aqui que eu faço, então eu faço perfeito e essa é a minha área. A gente precisa também treinar, né? Avançar, melhorar. E em muitos casos, quando a gente se dá conta que não vai fazer aquilo tão bem, não sabe fazer aquilo tão bem, a gente pode também, a partir dali, desenvolver. Né? Deixa eu só dar mais um ponto aqui. Ele trouxe um ponto muito importante. Sempre que for meu chamado, significa que eu vou fazer aquilo muito bem? Sim ou não? Não. O chamado de Gideão era liderar um exército. Ele era um bom general?
O chamado de Moisés era liderar 1 milhão de pessoas. Ele é bom em falar em liderar? Então, nosso chamado não tem a ver com a nossa habilidade. Sim. Né? Não é porque eu sou bom que eu sou chamado para aquilo. E não é porque eu sou ruim, não quer dizer que eu não sou chamado para tal função. Isso. Né? Sim. Então, é importante a gente ter essa questão, né? Entender isso nos implica, né, em começar a servir e já se envolver no trabalho. Sim. E, ao mesmo tempo, também nos responsabiliza a se desenvolver, né, a avançar. Voltando no ponto pastoral, né, que o senhor comentou, chegou uma dúvida aqui que eu acho que é pertinente para isso, que é nessa cultura de feedback, então da gente acompanhar, conversar com as pessoas. Existem alguns membros que são mais sensíveis a críticas e podem se sentir assim criticados e, por consequência, se fecharem mais ainda. Como é que a gente chega nessas pessoas, conversa com essas pessoas, como lidar nesses casos? Excelente. Não é do dia para a noite. Sim. Primeiro, eu recomendaria ensinando a cultura de feedback para a igreja toda. Sim. Então, antes de nós aplicarmos os feedbacks na igreja, a gente tratou em assembleia, por exemplo. A gente levou para a assembleia. Gente, agora todos os ministérios vão ter feedback. E o feedback é um gesto de amor. A gente ama você, entendeu? Sim. E aí a forma como o feedback é feito é importante. Vocês já sabem, vocês já fazem aqui, né? O que edificou, o que precisa melhorar e o que glorificou a Deus. Né? Então, é o sanduíche. Então, você, olha, isso aqui edificou muito a igreja. Ó, nisso você precisa melhorar. E nisso daqui você glorificou a Deus. Né? Então, essa estrutura de feedback também é interessante. Sim. E depois que você avisa para toda a igreja, você gera uma cultura de feedback. Então, não é feedback pelo feedback. Sim. A verdade tem que ser falada em amor, e o amor precisa da verdade. Então, a forma como tem que ser falada tem que ser com muita graça. A pessoa tem que sentir que está sendo amada nesse sentido. E à medida que ela está numa cultura em que 8 pessoas estão abraçadas, mas 2 são mais sensíveis, as mais sensíveis vão falar assim, cara, legal, isso é legal. Elas vão ver pessoas vibrando no feedback. Falam, cara, isso mesmo, glória a Deus. Pô, que massa, que bênção, tal. Entende? Então, acho que começa primeiro no presbitério, no feedback de sermão, né? A membresia sabendo que acontece isso. Sim. O próprio pastor recebe esse feedback. As nossas reuniões é na terça de feedback. Os ministérios, vendo isso, se inspiram. Falam, cara, que legal. Até os pastores recebem críticas semanais do que está sendo pregado, né? Então, e não é crítica, é o que edificou, o que pode melhorar e o que glorificou a Deus. Então, é uma estrutura de feedback mais assertiva, né? Então, mas nós vivemos uma cultura hipersensível. Sim. Uma cultura em que as pessoas são muito doloridas. Então, a resposta para isso é uma cultura forte. Sim. Uma cultura saudável, em que ela vai olhar para o lado, cara, por que eu estou me ofendendo se está todo mundo na mesma... Né? Então, mas não tem como. Tem coisas que as pessoas vão ficar magoadas e daí há 2 trabalhos, né? Ela desmagoar por causa que ela vai ver que, caramba, eu tô aqui a gente está querendo se melhorar, a gente está num ambiente de amor, nós queremos servir com excelência, glória a Deus por isso, e daí ela vai aprender pedagogicamente, né? Entender que o que ela faz não pode ser idolatrado, o que essa pessoa faz não é, porque sempre fez, vai ter que ser sempre assim. Então, receber feedbacks, né, tipo, eu acho que não precisa mais. Acho que agora tem que ser feito dessa forma. O que você acha? Nossa, meu Deus do céu. Né? Então, os ídolos do coração vêm para fora. Sim. Então, acho que, primeiro, esse ponto, uma organização de estrutura de feedback bem organizada, bem posta, e uma cultura de feedback clara, assim, onde todo mundo está recebendo feedback. Feedback não pode ser privilégio de alguns. Sim. Porque daí parece que é marcação. Tem que ser todos. Ou é todos ou é ninguém. Sim. Né? Que daí quando é todos, a pessoa não se sente é marcação comigo. Não, é todo mundo. Everybody, todo mundo recebendo, de pastor a como se limpa o chão. Todo mundo recebendo feedback. Né? Então, uma cultura de cuidado. Né? E olha que interessante, a igreja de Atos
a igreja primitiva era uma vida de cuidado um com o outro. Eles estavam sempre nesse constante, falando um na vida do outro, né? Então isso faz parte. Quando a gente traz isso para a cultura da igreja, a gente acaba tirando a responsabilidade só do pastor, né? Sim. Então, às vezes eu sou um membro comum e eu percebo que o meu irmão está ali um pouco mais acomodado, né? Poderia estar se envolvendo mais, servindo mais. Eu também posso ir lá e dar esse retorno para ele, né? Dar esse feedback para ele. Mas, de fato, a gente precisa saber como fazer isso. Porque é comum a gente olhar só para o negativo, né? E ignorar aquilo que o irmão está fazendo de positivo. Sim. Então, esse modelo sanduíche acaba ajudando bastante. Ajuda, né? Ajuda bastante. E, de fato, estabelecer essa cultura. E isso vai um pouco da mudança que a gente vai fazer agora para o próximo ano, né? Esse ano ainda a gente vai ter uma reunião com a liderança dos ministérios, que é justamente para a gente conversar, né? E dar esse direcionamento, mas com a ideia de periodicamente ter essas reuniões, que dentro dessas reuniões existe também o feedback. Sim. Né? Tanto de escutar quanto de falar, direcionar, né, os pontos positivos, aquilo que pode melhorar. Então acaba se tornando uma cultura onde numa reunião todos ali estão recebendo, né, esse retorno, esse feedback. Sim, isso boa. ajuda, né, bastante. Agora, ainda assim, existem corações mais fechados, né? Pessoas que, mesmo com todo cuidado, mesmo com a cultura, a pessoa não vai se abrir para aquele feedback, se abrir para aquilo que está sendo falado. E aí eu conecto isso com uma outra pergunta que apareceu aqui, que diz assim: uma vez que o serviço reflete um coração que reconhece o que Deus fez na cruz por ele, de certa forma mostra um fruto de conversão, né? Servir como um fruto de conversão. E aí existe algum caso em que um membro da igreja que não serve, é instruído, orientado, tem feedback, mas ainda assim não se envolve, esse membro ele pode ser considerado um não convertido e passar por disciplina eclesiástica? Chega a esse ponto? Eu acredito que não. Eu acredito que pode acontecer, mas é uma linha mais... É mais fácil de cair no moralismo. Sim. Porque senão nós vamos gerar uma cultura de ativismo. Sim. Então todo mundo que não está servindo, entende? Vai ser alguém passível à disciplina. Eu acho perigoso. Até porque alguns precisam de um tempo de cura, de renovo. Algumas pessoas que vêm de uma cultura de igrejas ativistas, neopentecostais. Então, algumas pessoas precisam realmente, muitas vezes, ali de uns 3 a 6 meses de... Sim. E algumas acabam até passando mais. Então, eu não aconselharia o não servir como um caso de disciplina eclesiástica. A questão é, por que não serve? Aí poderia sim. Acho que não o não serviço em si. Mas, por exemplo, eu não sirvo porque eu não creio na igreja. Eu não creio no que está sendo pregado. Por isso que eu não sirvo. Aí é caso de disciplina. Sim. Então a questão não é se está servindo ou não, é por que não está servindo. Daí tem que levar mais fundo. Para realmente disciplinar o coração. Sim. E não as mãos. Sim. Né? Não é disciplinar porque não está servindo, mas é o coração, porque realmente a raiz do problema. Encontrando a raiz do problema, a gente vai conseguir entender o caso, e entendendo o caso, a gente vai entender se é passível de disciplina ou não. Certo. De fato, existem casos, né, que a pessoa precisa de um tempo, pessoas que chegam na igreja vindo de um contexto onde ela veio ferida, né? Sim. E isso precisa ser compreendido também. Agora, existem outros casos também de pessoas que estão no outro oposto, né, no outro extremo. Elas chegam já querendo trabalhar, querendo servir, e a gente sabe que leva um tempo para a pessoa se envolver na igreja, de fato, se tornar membro. E aí vem uma outra pergunta aqui que diz: o serviço na igreja é aberto aos frequentadores ou somente aos membros? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acredito que seja mais plausível apenas aos membros. Sim. Porque os frequentadores, eles... E isso daqui não é doutrina, tá, gente? Então a gente tem que entender, tá? O que é doutrina e o que não é. Então, um frequentador fazer uma participação de alguma coisa não é pecado, tá? Sim.
Então a gente não pode colocar peso onde a Bíblia não coloca peso, né? Então não é, meu Deus, né? Pecado, meu Deus do céu, né? Então, meu Deus, por exemplo, essa mesa da igreja não foi feita por um cristão, ninguém sabe, e ela está conectando, está servindo diretamente o culto, não está? Sim. Entendeu? Então é meio lógico, né? É que nem a pessoa que não compra roupa da Zara porque tem mão de obra escrava, mas toma Coca-Cola, que também tem mão de obra escrava. Entendeu? É hipocrisia. Então a gente não pode entrar nesses extremos. Então, mas eu acredito que seja melhor entre os membros, porque membresia é sacerdócio. Sim. Aí eu acho mais saudável. O caminho mais saudável para os membros. Aí os membros precisam entender a importância de ser membro. Que ser membro é servir. Sim. Ser membro é ser sacerdote, né? Então uma das lutas de Martinho Lutero foi o sacerdócio de todos os santos, em que os sacerdotes não eram apenas os pastores, mas que os cristãos também eram responsáveis diante de Deus e responsáveis com a igreja. Sim. Então ser membro é um sacerdote. Todo domingo nós somos escalados para cantar, para louvar, para ouvir sermão. Nós somos escalados para servir. Né? Então, essa cultura de que ser membro é estar escalado sempre. Então, acho que daí por isso que é melhor apenas membros. E os frequentadores, vai devagar, vai devagarinho, deixa cultivar esse desejo, sim, né? Sim. É legal, assim, devagarinho. Lá na nossa igreja, cara, é muito difícil também. Agora tá vindo uma galera muito no gás para servir. Uhum. Então eles ficam assim, só esperando o dia da apresentação, que demora 3 a 4 meses até se tornar membro. Aí eles ficam só esperando e já vão servindo. E muitas vezes os mais antigos são os que mais dão problema e não servem. Lá no meu contexto, por exemplo. Os que mais servem hoje, os que recém chegaram, a média de 2 anos, e a galera mais antiga vai vendo os mais novos. Já tem quem faz. Já tem quem faz. Esse mês eu não preciso entrar na escala, eu vou só lá no outro mês, tal. Então, essa é a minha realidade hoje lá, né? Sim. Tô tendo que dar um gás naqueles que já são membros. Sim. Para voltarem a servir mais, né? Então, apenas os membros eu acho mais saudável. E falando desses, né, que já são membros há mais tempo, lidando com algumas questões, falou aí daquelas pessoas que acabam deixando de servir com o tempo, mas tem outros problemas, né, que a gente percebe. Você comentou da questão do membro da igreja se perceber como responsável por estar no culto, por fazer parte daquela assembleia reunida ali, né, onde todos estão juntos, e pelo trabalho também. Então chegou uma pergunta aqui que fala, eu acredito, de uma linha tênue, né, dessa questão de ser responsável pelo serviço e passar desse ponto e começar a ser ou se sentir dono daquela área, dono daquele serviço. Então eu não me vejo somente como responsável, eu me vejo como dono desse ministério aqui. Como prevenir isso, né? Como evitar que isso aconteça? De forma prática, final do ano, revisão do ministério do ano. Sim. O ministério tem avançado? São as mesmas pessoas sempre? O ministério tem contribuído com a visão pastoral da igreja? Não tem mais? Então acabou o ministério. Sim. Se essa pessoa se desviar por causa disso, significa que essa pessoa tem um ministério como seu Deus. E a igreja faz um favor de tirar esse ídolo do coração dela. E nós, pastores, temos que ser valentes para acabar com ministérios em que seus líderes têm um ministério como seu ídolo. Ainda que custe família saindo da igreja. Sim. Porque um dia ela vai entender que aquilo foi um ato de amor da graça de Deus na vida dela. O Leandro Peixoto, que pastoreia uma igreja que é bem antiga. Sim. E quando ele colocou essa cultura lá, foi muito difícil. E ele conta um trabalho que há 20 anos atrás era um trabalho de evangelização. Que lá em Goiânia, evangelizava muitas mulheres. Só que depois de 20 anos, era um trabalho só para os membros da igreja. E era mais conversa do que evangelização.
Aí ele se reuniu com as líderes e falou assim: olha, não precisa mais, né? Acho que vamos fazer outro ministério? Colocar outro nome, vamos renovar? Umas ficaram bravas, saíram, outras continuaram e melhorou a situação, renovou. Então, o princípio é eterno, a modalidade de ministério é provisório. É provisório. Ministérios são provisórios. O que é eterno? O princípio, a igreja como um todo. Isso é eterno. Mas ações ministeriais têm que ser provisórias. Então, como prevenir isso? Reuniões de feedback final do ano. Gente, todo ano a gente vai fazer uma reunião para o que não está frutificando, vamos cortar. Não, vamos reavaliar. Vamos passar por um processo de renovação. Vamos melhorar a estratégia. É feito na terça-noite, por que não no sábado à tarde? Ah, porque sempre foi feito na terça-noite. Ah, mas numa época em que as pessoas tinham horário para terça-noite. Mas agora, a gente está numa época em que as pessoas podem ir no sábado de manhã. Vamos mudar de dia? O que você acha de mudar de nome? O que você acha de, ao invés de ser 2, entendeu? Então, provocar essas renovações. E ainda assim, essas renovações, né, não acontecendo, aí, né? Mas eu acho que tendo essa cultura de feedback, sim, né, de renovação, os líderes com o coração quebrantado, tendo Jesus como seu único rei e salvador e não o ministério. Né, a minha identidade não está no que eu faço. Minha identidade está naquilo que Cristo fez. Logo, eu posso pode me tirar de limpar o banheiro para começar a dar um aviso no culto, que não vai mudar meu coração. Sim. Que eu continuo sendo o mesmo, né? Sei lá, algumas mudanças. As mudanças de funções não podem mudar o meu coração. Né? Então, acho que isso ajuda a prevenir donos de ministério, né? Para não ter briga, né? Daí cria rixa, né? Toda uma indisposição que não é saudável para o espírito da igreja. E aí, pastor, uma última pergunta. A gente está vendo, né, como que esse tema do serviço pode ser mal encarado, mal interpretado, né? E como que a gente pode cair em diversos equívocos no ser dono do ministério, ou servir por obrigação, né, ou servir porque eu quero ser visto. E o senhor falou também da questão do feedback, que em alguns momentos a gente pode caminhar junto com as pessoas e trazer livros, né, a gente estudar junto sobre esse tema. E a última pergunta, a pergunta que enviaram aqui é: que literatura o senhor pode indicar? Acredito que tanto para a liderança, né, como também para quem quer conhecer mais acerca do serviço, para servir melhor a Cristo, como até para essas pessoas, né, que estão indispostas para o serviço e podem ser acompanhadas ali com uma literatura. Que tipo de literatura, quais títulos, quais livros o senhor indicaria para crescermos, né, nessa área? Sim. Excelente. O livro teológico, O Custo do Discipulado, Sim. Entendendo que não é voluntariado na igreja, Sim. É ser discípulo de Jesus, Jonas Madureira. Então, esse livro vai ajudar a entender e nos livrar da cultura do voluntariado. Sim. Servir em ministério não é ser voluntário. Servir em ministério é uma resposta de quem é discípulo. A relação com o ministério muda. Não é mais os voluntários da igreja, é os discípulos de Jesus servindo na igreja. Então, esse livro é fundamental para trabalhar a cosmovisão da relação com o ministério. E livro que eu estou estudando com os líderes lá da igreja anualmente, o livro chamado Liderança, do Paul Tripp. Sim. Só tem para vender usado, eu acho. Ou online para comprar em Kindle. Vale muito a pena reunir os líderes, discipular os líderes e ler um capítulo por vez com os líderes. Sim. Esses 2 livros, para mim, eles são sensacionais para desenvolver isso, né? O livro Liderança, do Paul Tripp, o livro Curso do Discipulado e, por último, O Líder que Deus Usa, do Russell Shedd. Sim. Não é um livro que está no hype, assim, né? Mas é um livro antigo que é muito bom, muito bom. O Líder que Deus Usa vai falar do tipo de obreiro que Deus aprova, o tipo de pessoa que Deus usa para servi-lo.
né? Então isso vai ser legal. Nós vamos trabalhar até alguns pontos inspirados nesse livro amanhã no sermão. Sim. Amanhã no sermão eu vou ecoar alguma das coisas do Russell Shedd no sermão, embasado nisso, né? Bom, já fica o convite, né? Para voltarmos amanhã. Gente, a gente encerrou aqui o momento de perguntas e respostas.